Seja bem-vindo ao canal Um Ex-Ignaro Lendo. Meu nome é Samuel Carvalho e hoje nós continuaremos a falar sobre o livro A Formação Social da Mente, do autor Vygotsky, no capítulo 5, que tem por título O Problema do Método. Se essa é a sua primeira vez no canal, faça sua inscrição, deixe seu like, comente e compartilhe para os seus amigos. Se existem novas maneiras de se colocar os problemas, devem haver novos métodos de análise. Os métodos de experimento psicológico existentes eram baseados em estímulo-resposta, o que era muito efetivo para as funções psicológicas inferiores. Já as funções psicológicas superiores não admitiam esse tipo de estudo. Daí a necessidade de se encontrar uma nova metodologia e uma nova estrutura analítica para a experimentação psicológica. Vygotsky então busca em Engels, um dos seus influenciadores, o elemento-chave da sua abordagem dialética. A compreensão de que a natureza influencia o homem, e o homem age sobre a natureza e cria, através das mudanças nela provocadas, novas condições naturais para sua sobrevivência. Vygotsky apresenta que um dos objetivos básicos da sua pesquisa é fornecer uma análise das formas superiores de comportamento, e para isso ele utiliza-se de 3 princípios básicos. O primeiro é analisar processos e não objetos. O segundo trata da explicação versus a descrição. E o terceiro trata o problema do comportamento fossilizado. No ponto 1, ele vai dizer que o objetivo não é analisar o desenvolvimento psicológico, mas o processo pelo qual esse ocorre. No segundo ponto, ele vai abordar a diferença entre a análise explicativa e a descritiva. Ele vai nos dar o exemplo da baleia. Se olharmos para ela, nós poderíamos admitir que ela é da família dos tubarões ou dos peixes. Mas quando a gente faz uma análise mais profunda, a gente perceberia que ela é muito mais parecida com a vaca. Isso nos mostra a diferença entre o fenótipo e o genótipo. E ele vai nos dizer que, apesar da importância do fenótipo, o genótipo é o que nos dá a característica científica da análise. Na psicologia, é muito comum que 2 fenômenos externamente semelhantes internamente sejam diferentes. No terceiro ponto, ele admite que o fato de repetirmos há tanto tempo os mesmos processos psicológicos, eles já estejam fossilizados pela mecanização. Ou seja, no seu estudo, ele carece retornar às origens desses processos psicológicos. Vygotsky então discute 2 análises diferentes de uma mesma tarefa, para ilustrar o contraste entre elas. A primeira abordagem era relativa à decomposição em processos. Nela, um processo complexo era formado por diversos processos simples, o que para Vygotsky era um erro. A segunda seria a descrição de uma reação emocional, o que para Vygotsky não apresentava nenhum tipo de avanço em relação à primeira abordagem, o que mostra a necessidade de romper com aquilo que já existia em busca de algo cientificamente melhor. Vygotsky então nos apresenta um estudo dinâmico-causal das reações de escolha. Ele busca estudar a reação, como ela aparece inicialmente, como toma forma e depois que está firmemente estabelecida, tendo em mente o fluxo dinâmico de todo o processo de desenvolvimento. Ele analisa então os processos experimentais utilizados e chega à conclusão que nem estímulos nem resposta tinham qualquer significado para os participantes da pesquisa. Vygotsky então propõe uma atividade onde muitos estímulos e respostas seriam esperados dos participantes e as informações sobre como responder seriam mínimas. Com a dificuldade da tarefa ampliada, os adultos relutam em participar. Eles ficam analisando, observando para ver se compreendem o que está sendo pedido ali. Quando estímulos externos são adicionados, os adultos os utilizam para compreender as relações entre estímulos e respostas. As crianças, ao contrário, na mesma tarefa, recebendo a mesma quantidade de informações, elas se lançam imediatamente na resolução da tarefa, mesmo sem compreendê-la perfeitamente, mesmo sem saber como solucioná-la perfeitamente. Isso nos mostra a limitação que as crianças possuem por operar em um nível primitivo, sem buscar primeiramente as relações entre o estímulo e a resposta. Quando os signos adicionados têm algum sentido para a criança, ela consegue os utilizar. Por exemplo, um trenó, um cavalo, tem alguma semelhança para ela, ela consegue utilizar. Aqueles signos arbitrários, aqueles que não fazem sentido, ela não consegue utilizar. Ela não utilizava no momento da realização da tarefa. Eles então prolongam o tempo de experimento com as crianças e percebem que, com o passar do tempo, elas começam a utilizar os signos que anteriormente não conseguiam. Ou seja, elas passam a fazer associações e reestruturar o seu comportamento. Verificou-se então a preferência da criança pela utilização dos signos que já possuem uma relação convencional
intencional, pedindo inclusive a alteração daqueles signos utilizados arbitrariamente. Isso nos mostra que a criança está começando a memorizar por meio da utilização de signos, o que pode ser chamado de estágio de uso dos signos externos. Após isso, virá o estágio de organização interna. Vygotsky então encerra apresentando as características do novo método. Ele argumenta que o desenvolvimento da criança envolve mudanças radicais na estrutura do comportamento, onde a criança realiza novas respostas e apresenta novos instrumentos de comportamento. Essas mudanças refletem a transição para novos estágios e o abandono de funções psicológicas anteriores. Ele critica a visão de que o desenvolvimento é uma acumulação gradual de funções isoladas, enfatizando a importância de mudanças qualitativas e revolucionárias. Vygotsky, então, destaca o uso de estímulos artificiais como essencial na reconstrução do comportamento. Para tal, ele vai lançar mão do método de dupla estimulação, onde estímulos neutros são utilizados na resolução de problemas que estão para além das capacidades das crianças. Esses estímulos tornam-se signos e alteram a estrutura da operação. Sendo assim, como dito anteriormente, a abordagem busca compreender os processos psicológicos superiores internamente, em contraste aos métodos de associação estímulo-resposta. A objetivação dos processos interiores é crucial para acessar as formas de comportamento superior. Assim a gente fecha o 5º capítulo e primeira parte do livro A Formação Social da Mente. Nos próximos vídeos eu vou trazer os capítulos 6, 7 e 8 para que a gente possa conversar aqui sobre eles. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça seu comentário e compartilhe para mais pessoas para que você possa me ajudar na divulgação desse conteúdo e desse canal. Faça sua inscrição. Até o próximo vídeo. Tchau!